Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro, Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo de 13 a 19. Esse texto de hoje, esse evangelho de hoje, é o evangelho que Jesus chama os discípulos. Chama e dá uma missão e dá autoridade. Ora, a leitura de domingo passado, que era a leitura de 1 Coríntios capítulo 12, que fala da diversidade de carismas e dons, e que Deus ele chama a cada um conforme lhe apraz, nós podemos aplicar também para essa leitura e nos ajudar a entender o chamado de Deus para cada um de nós. É importante saber que Jesus, Deus, ele não chama todos a serem apóstolos, ele não chama todos a serem músicos, ele não chama todos a ser pregadores, ele não chama todos a ser administradores, ele não chama todos a ser intercessores. Embora o Espírito Santo seja todos os dons, Deus ele chama para missões específicas aquele que ele quis. Veja, o texto diz: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Então veja, o mistério da eleição de Deus, o mistério da escolha de Deus, vem dele. É ele que nos escolhe e nos envia. É ele que nos chama, nos capacita e nos envia. Esse mistério da escolha de Deus está nele. Ele que nos chama. Agora, nós precisamos descobrir qual é a nossa vocação. A que Deus está nos chamando. Isso é importante. Santa Teresinha, minha padroeira, ela queria ser tudo, né? Até que ela descobriu que no coração da igreja a vocação dela era o amor. Por isso ela é a doutora da ciência do amor divino. Teresinha, ela descobriu a sua vocação sublime ao amor. Todos nós somos chamados a amar, sem dúvida alguma, porque Santo Afonso de Ligório diz que santidade é amar a Jesus. Agora, a que Deus está me chamando? Isso é importante para que a gente possa fazer efetivamente a vontade de Deus e ser eficaz. É muito ruim quando Deus está nos chamando, por exemplo, a pregar e que a gente se mete a cantar. É um desastre. Nós não só nos atrapalhamos, como nós atrapalhamos aqueles que estão cantando, aqueles que foram chamados para isso. O quanto é triste aqueles que se metem, a querer de qualquer maneira, com retórica, com tudo mais, a pregar, quando na realidade não são chamados a pregar. Existem várias maneiras de pregar. Todos nós somos chamados a um único método de pregação, que é pregar com a vida. Isso é para todos. Mas pregar mesmo, ensinando com palavras, Deus não deu essa graça para todos. Mas aquele que não recebeu isso, talvez recebeu o dom de interceder. Ou outro recebeu o dom de aconselhar. Ou outro, Veja, quando nós olhamos por uma monja de clausura, essa vocação de estar atrás das grades não é para todos. A vocação eremítica de viver num eremitério não é para todos. É para alguns que Deus chama para aquela vocação específica. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado para que a gente não queira e a gente não arrogue aquilo que Deus não quis para nós. Por exemplo, a uns Deus chama a um jejum extremo, como chamou
São Felipe Neri, ou como chamou também São João Maria Vianney, que comia uma batata por dia. No dia que ele comeu 2 batatas, ele foi confessar. Mas isso Deus deu essa graça a ele. Não queramos nós achar que nós vamos viver com uma batata por dia, porque pode ser que a gente morra doente. Porque Deus não quis isso para mim. Entende? Isso serve para tudo, serve para o jejum, serve para as frentes de missões. A que Deus está me chamando? Eu preciso saber a que Deus está me chamando. Um santo Afonso de Ligório, que não dormia. 8 horas ele dedicava ao estudo, 8 horas ao apostolado, 8 horas aos pobres. O homem não dormia. Agora vai você ficar sem dormir. Como que você vai trabalhar? Então, são graças que Deus chama aqueles que Ele quer. O que Deus quer para você? O que Deus quis te dar? Porque pode ser que tenha coisas que a gente queira fazer que Deus não queira para nós. Que não queira para nós. Saiu, vamos fazer todo mundo agora o jejum de Daniel. 21 dias comendo frutas. Tá, mas será que Deus te deu a graça para isso? Será que Deus deu essa graça para mim para fazer isso? Porque algumas pessoas têm facilidade, outras têm uma dificuldade enorme, outras pode ser que vá fazer mal para a saúde delas e não devem fazer. Por isso, a necessidade de um diretor espiritual, por isso a necessidade de alguém que oriente, que conduza a nossa alma e que modere aquilo que talvez nós estejamos querendo fazer, mas que Deus não queira para nós. Então, e qual fica o ensinamento quando Jesus chama aquele que Ele quer e designa e capacita? É que nós precisamos ter equilíbrio em tudo. Fazer a vontade de Deus. E claro, quando Deus pede, por exemplo, a um Santo Afonso que não durma, Deus dá a graça a ele para isso. Quando Deus dá a graça a um São João Maria Vianney para que faça o jejum extremo que ele fazia, e ele mesmo no final da sua vida, ele diz, eu exagerei no jejum. Ele mesmo reconhece que ele carregou nas tintas, que ele exagerou, mas ele tinha graça para aquilo. E tantas outras realidades. Então nós precisamos aqui saber a que Deus me chama. A que Deus me chama. Porque é evidente que Deus não chama uma vida eremítica a um pai de família que tem 5, 6 filhos. É impossível. Fica evidente aqui, manifesta a vontade de Deus. Então, esse evangelho de hoje, Jesus chama aqueles que Ele quis. Ele chama para uma missão específica. A esses 12, Ele chamou para apóstolos. A outros, chamou para o discipulado. A outros, deu dom de cura, deu dom disso, daquilo, colocou em frente de trabalho para fazer isso, para fazer aquilo outro. Mas o Senhor, Ele capacita e Ele dá a graça. Então, nesse evangelho de hoje, meus amados, vamos pedir ao Senhor que a gente descubra qual é a nossa vocação. Claro, temos uma vocação universal, a santidade. Mas como chegar à santidade? A que Deus me chama nesse processo de santidade, rumo a Jerusalém Celeste? A que Ele me chama de fato, dentro da sua grei, dentro da sua seara, dentro do seu aprisco? Ao que Ele está me chamando como batizado? Porque temos aí o tríplice mundo de ser profeta, sacerdote e reis. Como viver isso dentro do chamado do Senhor? Somente com escuta de Deus, recolhimento, oração, nós vamos descobrir claramente qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.